Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um GFcast. Marcos Ferri e eu estamos aqui hoje para falar sobre estrutura organizacional e cultura organizacional. É um prazer estar aqui com você novamente para nós podermos falar sobre um assunto muito legal, muito específico. E, Marcos, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gilmárcio. Bom dia a você, que assim como nós, está aqui, véspera de feriadão, se preparando para se tornar cada vez melhor, como pessoa, como profissional e levar isso para sua empresa para que ela também se torne melhor ainda. É isso aí. Estamos aqui, ó, véspera de feriado, já tudo pronto para começar mais este podcast e levar para você conteúdo para que você possa o quê? Amanhã aproveitar, né? Exatamente. Empresário tem feriado. Feriado? Que isso? O que é feriado para empresário? E feriado para empresário chama-se dia de pensar. Pensar no Exatamente. que vai fazer no próximo dia útil, como que vai conseguir fazer as É aquele coisas. tempo maravilhoso que a gente tem para refletir, pensar na vida também, mas também na empresa, ter aquela visão de futuro melhor esclarecida e começar a trabalhar nisso daí para planejamento. Opa, spoiler da semana que vem, hein? Semana que vem começa, né? E eu falo assim, ó, feriado para empresário. Você fica com a família, precisa, tá? Precisa cuidar da Extremamente família, importante. ficar relaxar também. Mas naquele momento privado seu no feriado, para não falar privada, tá? Que é feio falar isso daí, é Fica desagradável, né? esquisito. Fica esquisito. Então aquele momento privado, tá? Você faz o quê? Você já vai começar a pensar o que que você tem que fazer, o que está acontecendo com a sua empresa, como que está a sua empresa, para onde você quer levar a sua empresa. Exatamente. Acho Esse é o que ponto. esse é o ponto. Eu falo que assim, sai fora da casa, você saiu fora da empresa e agora você começa a planejar, pensar. Mas planejamento é semana que vem. Planejamento é a semana que vem. A gente começa a falar disso daí semana que vem. Só que, para o nosso tema de hoje, isso está totalmente conectado. Tá conectado, né? Quando a gente fala que, poxa, a gente precisa, eu quero plantar batata, ou melhor, eu quero colher batata. A gente começa pensando lá no objetivo. Para eu saber que eu vou colher batata, eu preciso saber o que eu vou ter que plantar agora. Então, eu quero colher batata, eu preciso plantar a batata. Lei máxima universal, né? Exatamente. Não adianta. Eu posso escolher não plantar. Você pode não plantar batata, mas se você Exatamente. plantou batata, É o que você vai colher. você vai colher batata. Não Exatamente. adianta você falar assim, eu plantei batata, quero colher cebola. Não adianta, porque não vai acontecer. Só que não é só plantar. É preciso plantar e depois trabalhar em cima disso tudo para que isso aconteça e chegue lá realmente no momento da colheita da batata. Persistência. Exatamente. Persistência é uma das palavras-chaves. E inteligência. Quando a gente persiste com inteligência, tudo vai acontecendo e eu aprendi com a logosofia. Paciência ativa. Eu sei que vai demorar X tempo para eu colher batata. Só que enquanto eu espero, eu estou trabalhando todas as ações que eu preciso trabalhar para que realmente chegue o momento da colheita da batata. E aí sim você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Exatamente. Então, essa forma a gente brinca muito. Aqui nós trabalhamos muito com conteúdo profundo, mas descontraído, para ficar mais fácil para você, empresário, entender e também aplicar todo esse conteúdo técnico que nós vamos falar. Nós trabalhamos de forma mais prática para você poder o quê? Olha, coloca no seu negócio de forma mais leve, coloca no seu negócio de forma mais prática, que você vai ver que é muito mais gostoso. Como a gente gosta de dizer lá no Instituto, né? São coisas profundas, são coisas importantes, mas que são abordadas de forma simples e objetiva. E E é é isso que isso, traz resultado. é isso que você gera o resultado, que você vai conseguir transformar a sua empresa num negócio de sucesso. Exatamente. Marcos, então, começando já o nosso conteúdo de hoje, pensando em estrutura organizacional e cultura organizacional, qual é a diferença dos dois? Qual é o conceito dos dois?
Esse é um ponto bem legal, porque o que a gente começa a falar, eu gosto de fazer um comparativo com um relógio. Lembra do relógio de antigamente, quando a gente usava, que eram cheio de engrenagens? Vamos usar essa mesma analogia. A empresa é o relógio. Cada engrenagem daquela que compõe o relógio é um dos nossos colaboradores. Eles que estão ali, cada um tem uma função dentro do sistema todo do relógio. Se faltar uma daquelas engrenagens, o relógio não vai funcionar direito. Dentro da nossa empresa é similar. Quando a gente pensa na estrutura organizacional, é pensar nessas engrenagens. Então, quais são as pessoas que eu preciso, quais as qualificações que eu preciso para que aquela pessoa cumpra aquela função dentro da nossa equipe, dentro da nossa empresa. Quando a gente começa a pensar em estrutura organizacional, a gente está pensando dessa forma. Só que, para fazer o relógio funcionar, o tic-tac, né, como tinha antigamente, o tic-tac que faz o relógio mostrar a hora certa, essa é a cultura organizacional. É como eu encaixo cada uma das engrenagens para que elas trabalhem todas juntas e me mostre a hora certa. Dentro da empresa, como eu faço para que o trabalho, a função de cada colaborador se encaixe um no outro e faça funcionar como se fosse um sistema todo. Por isso que eu até digo assim que tem empresário que lida com os colaboradores como se fosse apenas uma equipe. Mas é muito mais que isso, é um time, É todos bem jogando diferente. juntos e interligados. É aquele negócio, quando você pensa na estrutura organizacional, você pode ser uma eu-presa ou uma empresa com vários colaboradores, você precisa ter a função definida de cada um dos colaboradores para cada um dos serviços. Você trouxe um aspecto bem legal. Ah, eu sou eu presa, sou eu, a empresa sou eu, só tem eu na minha empresa. Para que eu tenho que pensar nessas coisas? É isso que diferencia um empreendedor de apenas um operacional. Quando o empresário é empreendedor, mesmo que ele esteja sozinho hoje na empresa, ele já tem essa visão. E ele começa a se preparar para que amanhã toda a equipe esteja trabalhando como um time. Porque a equipe vai vindo aos poucos. Ah, eu estou desempenhando, aumentei meu faturamento, agora eu já não estou dando conta sozinho. Eu pego alguém para trabalhar aqui comigo. Só que se eu sou empreendedor, eu já tenho claro o que ele vai fazer, qual é a função desse colaborador. Aí daqui a pouco vem outro, e vem outro. E cada um que vai chegando, eu vou encaixando no sistema do relógio. Do relógio. Eu falo assim, ó, quando eu comecei, eu fui alguns anos como eu presa. Uhum, Era eu presa. E o dia que eu criei consciência, que eu falo que assim, ó, todo mundo, você é inconsciente. A gente não tem consciência do problema. uhum. Mas a hora que acontece o problema, que você está lá desempenhando a função, você fala, opa, estou com um problema. Então aí você já ficou consciente do problema. E eu comecei a prestar atenção o quê? Eu era uma eu presa, que horas eu tava montando posts para a internet, hora eu estava conversando com o cliente, vendendo, hora eu estava realizando os procedimentos, hora eu estava faxinando a minha clínica. Eu Uhum. falei, pô, mas espera aí, eu não sou eu presa, eu sou um time na minha empresa. Só que esse time, ele tem uma única pessoa com várias funções. E aí, a hora que eu comecei, falei assim, tá, qual é a função minha na empresa? Além de ser da parte operacional, qual é a minha função, que é a função essencial? É a minha função dentro da clínica, realizando os procedimentos. Uhum. Ok. Então, agora eu já não estou com tempo mais de fazer todos os serviços, porque já tinha uma demanda de clientes alta. Perfeito. Então aí eu comecei a me dividir como time. Uhum. Eu coloquei outras pessoas como time. Eu comecei a colocar outras engrenagens para rodar melhor essa empresa. E aí eu comecei, olha, qual dessas funções que eu não desempenho tão bem ou que tem pessoas muito, muito, muito melhores que eu que Sim. podem me gerar melhores resultados?
Falei, não, a minha função de criatividade, eu particularmente, assim, montar posts, eu monto conteúdo, mas Uhum. montar a parte cores. Cores, para mim, é uma coisa assim, ó. Eu sei a diferença entre as cores, mas azul claro, azul royal e azul céu é azul. É azul. Não tem. Para mim é tudo igual. Aí vem aquele. Aí vai lá no computador, vai no aparelho lá, 0,01 de diferença. É a mesma coisa. Não, Sim, é é diferente. Tá, diferente. tudo bem. E para quem é designer, ele vai olhar para aquilo e falar assim, não, isso daqui remete para isso daqui remete para aquilo, isso daqui remete. Você olha, Isso. é a mesma É coisa, a mesma pô. coisa. Não, não, não. Não, não, Ó, é tem isso daqui, diferente. por causa das, cientificamente falando, tem isso, isso. Isso você trouxe Não um. é na minha área. Exatamente. Não Você é a trouxe esse minha elemento. área. E aí, como não é a minha área de conhecimento, para um início, top, Sim, legal, foi sim. bem. Eu Perfeito. consegui meus clientes, consegui montar. Mas eu chegou um momento que eu falei assim, olha, agora está na hora de colocar um colaborador para fazer este serviço. E aí eu já tinha o quê? Eu já tinha na cabeça quais eram as atribuições desta Perfeito. pessoa. Perfeito. Então, por isso que eu falo assim, ó, o eu presa, ele também é uma empresa em uma única pessoa. Eu gosto muito de diferenciar, né? Porque assim, dentro de um conceito que eu gosto de trabalhar muito lá no Instituto, é o empresário costuma ter três personalidades: o Uhum. empreendedor, o gestor e o operacional. O que normalmente acontece? As empresas começam e eu brinco, né? Até a pessoa tem um surto de empreendedor para abrir a empresa e volta a ser operacional, porque ele começou porque era muito bom operacional. Quando ele faz isso, ele fica só no operacional, essas duas outras personalidades ficam de lado, a empresa está fadada a ter problemas. Uhum. Quando ele tem a visão correta, que é a do empreendedor, e o empreendedor está o tempo todo presente, independente se é uma eu presa, ele já começa a fazer a estrutura organizacional mesmo estando sozinho. O que ele vai acontecer? Sabe aquela ideia da gente desenhar um organograma para a empresa? Ah, mas isso é coisa de empresa grande. É verdade. Só que se você tá eu presa e você já desenha o seu organograma, visionando o seu crescimento lá na frente, você está preparando a sua eu empresa de hoje para se tornar uma grande empresa amanhã. É isso aí. E aí o que acontece? A gente olha aquele monte de caixinha, tudo interligada tal, e tudo mais lá no organograma, e hoje eu sou todas as caixinhas. Eu estou em todas as posições. Mas amanhã eu preciso, como o Gilmar passou pela experiência. Isso. Poxa, amanhã eu não estou dando conta de estar em todas as caixinhas. Qual a caixinha que eu vou disponibilizar para uma outra pessoa assumir? Qual que eu vou passar a responsabilidade? Exatamente. E aí entra o ponto da gente pensar na estrutura organizacional. Quando a gente está montando o organograma, a gente está fazendo isso pensando na estrutura organizacional. Só que não é simplesmente fazer o desenho do organograma, nossa, lindo, maravilhoso, uau, né? Decoração de parede. Não, Não, é não aplicado. existe isso. Tem que ser aplicado. E aí, quando a gente monta a estrutura, a gente tem que colocar ali o que a gente precisa que a pessoa tenha de qualificação para poder assumir aquela função. Aí eu gosto muito, o pessoal está acostumado a trabalhar muito com o chá. Eu Uhum. gosto do chave. Chave. Então, o que significa isso? Quando você vai falar com o pessoal de RH e tudo mais, eles começam perguntando assim: quais os conhecimentos que essa pessoa precisa ter? Quais as habilidades que essa pessoa precisa ter? Quais as atitudes? Aí eu incremento: quais os valores? Porque tem que estar conectados com os valores da Da nossa nossa empresa. empresa. Lembra da tríade estratégica? Se não lembra, episódio tá aqui na nossa playlist. Vai lá, episódio Dois, se não 2, me engano. se eu não me engano, o episódio 2, ele tá falando sobre tríade estratégica. Corre lá para ver depois desse vídeo. Logo depois eu quero acabar aqui, hein? E o que eu chamo de entorno. O entorno é o ambiente que essa pessoa viveu para que ela esteja preparada para realizar aquela função. Isso também pode dar um diferencial. Então, se você prepara aquelas caixinhas todas já pensando no chave
que a pessoa precisa ter para aquela função, quando você for contratar, fica muito mais fácil. É mais prático para você fazer a Exatamente. contratação, você seleciona melhor. Exatamente isso. Aí eu ouço muito o pessoal falando assim: poxa, mas eu tô com dificuldade para contratar funcionário. Eu contrato, a pessoa não faz direito. Normalmente você não olhou essas qualificações. Simplesmente olhou: ah, pô, a pessoa parece ser boa, mas para aquela função, de repente, ela não é. Ela é boa para uma outra função. Às vezes ela tem uma experiência, ela tem uma vivência já numa outra função. Você fala, putz, podia usar essa vivência aqui, mas não é. Sim, porque assim, a gente tem perfis comportamentais, né? Eu vou entrar um pouco em técnica aí só para vocês entenderem. O pessoal do RH usa muito isso. Perfil comportamental quer dizer assim que tem algumas pessoas que têm características de comportamento. Então, quem já ouviu falar, né, do teste DISC e tal e tudo mais, vai entender o que eu estou dizendo. Você não adianta você contratar uma pessoa que é, por exemplo, dominante para ela ficar presa dentro de um escritório fechado. Uma pessoa que é influente, ela precisa de pessoas para conversar. Ela Ela tem precisa essa ter isso daí. necessidade. Você põe fechada lá, ela tá fadada a não funcionar bem naquela função. Uma pessoa que é mais séria, detalhista, quase perfeccionista, se você colocar para ser vendedora, por exemplo, tá fadada a não conseguir. Ela Mas é não porque vai ela é andar. incompetente? Não, Não. é por causa das características dela. Ela não é preparada para aquela função. Mas de repente, numa outra função, ela vai arrebentar. Pode treinar? Pode, mas não vai também ter muito sucesso. Aí entra a questão da inteligência, né, empresarial. Eu vou treinar, treinamento, você sabe, é um custo que, na verdade, pode ser um investimento. Como? Quando você aplica nas pessoas mais preparadas para aquela função. Então, ele deixa de ser custo para ser Investimento. investimento. Porque vocês sabem diferenciar custo de investimento, não é? A gente vai falar sobre financeiro também, tá? Logo, logo. Em breve, vamos dar uma olhadinha sobre nessa parte também financeira. Custo é tudo aquilo que você despende dinheiro, mas que é para poder manter a estrutura. Investimento é tudo aquilo que você despende dinheiro, mas que ele vai te retornar, tá? Só para diferenciar de uma maneira bem Bem simples. simples, bem geral. Exatamente. Quando você olha sobre isso daí, então montei meu organograma, pensei tudo que a pessoa tem que fazer e estou colocando ali quais as qualificações que eu preciso para a pessoa fazer aquela função. Quando eu contratar a pessoa, opa, é o momento de eu contratar. Vem cá, você vai fazer essa função aqui. Opa, agora eu estou precisando de mais uma outra pessoa. Você vai fazer essa outra função aqui. Você contrata as pessoas qualificadas para cada uma das funções. Para cada uma. E eu gosto também, quando você está na eu presa, você também tem, você tendo esse organograma, você tendo essa característica, você também consegue organizar o seu dia. Sim, sim, Eu perfeito. eu fazia muito isso depois de praticamente aí quase um ano de empresa também. A gente brinca assim, nossa, Gilmar, se você fazia isso quando você começou? Lógico que não. Não, mas eu tô para ver quantos empresários aí, eu acho que fala assim, vamos falar em 100 empresários, eu acredito que uns 5 Tá começando a mudar. tá começando a Tá mudar. começando a melhorar esse número, mas Uns realmente 6, é pouco. uns 6. Começam já bem planejados, tudo. Acho que a maioria, como você falou, tem Sim, um surto de empreendedorismo, às vezes ou perdeu um emprego, ou está pensando no futuro, que foi o meu caso, eu estava sim, planejando um futuro já, e de repente você tem uma loucura, um surto de loucura, fala assim, eu vou ser empreendedor no Brasil. sim. E aí você Vou abrir começa. a minha empresa e vou ganhar dinheiro. Vou ganhar dinheiro, vou ter sucesso assim em 6 meses. 6 meses eu já tô rico, tô milionário. É, E aí passou 6 meses, você fala assim, tá, cadê meu milhão? Você vai na feira, compra um milho grande, beleza, ganhou seu milhão. Ou melhor, exatamente. comprou o seu milhão. É. Só que aí, spoiler, já, se não me engano, da próxima semana já. Quando você faz dessa forma, você faz sem planejamento. E aí, o que a gente normalmente vê? Pô, eu tenho 100 mil guardado, vou pegar os 100 mil para abrir minha empresa. Pum, aplica tudo lá. Mas e aí? Foi os 100 Qual é o mil, tempo de retorno
para poder começar a receber alguma coisa. Eu não planejei isso. E aí eu já faço uma crítica ao nosso sistema de educação. Perfeito, eu Eu concordo faço, com você. eu faço Até eu uma, até imaginando o que você vai eu falar. faço uma crítica ao nosso sistema de educação. Eu sou professor universitário, já fui coordenador de curso, já atuei bastante na área de conselho junto ao MEC, e eu vejo que assim, ó, a maior parte das profissões não preparam o profissional para ser um empreendedor. Eu vou até um pouco mais além. Nenhuma pessoa. O nosso sistema de educação, ele não tem planejamento financeiro, ele não tem educação financeira. Eu não vou nem falar de planejamento, educação financeira. É Nada. entender o seguinte, pô, eu preciso, o básico, né? Pelo menos na minha geração, né? Os nossos pais falavam assim, poxa, você tem que primeiro ganhar para depois gastar. Você só Isso. pode gastar aquilo que você tem. Básico do básico do básico. Ou pelo menos do que você sabe que você vai ganhar. Que você tem assim uma estrutura planejada. Sim, se você, por exemplo, eu sou CLT e eu sei que eu vou ganhar isso, então tudo bem. Tem uma estabilidade. Sim. Agora, nós somos empresários. A gente sabe se realmente vai ganhar? Não, né? Você sabe se o seu cliente A gente- vai chegar hoje aqui na sua empresa? Exatamente. Ou ele vai Só desmarcar? que aí é que entra o diferencial de quem planeja, dando spoiler já da semana que vem. Se você planejar adequadamente, você não sabe se vai ser exatamente aquele valor, mas você sabe que vem. Muito próximo. Exatamente. E aí você consegue fazer os investimentos, aí você consegue planejar o seu futuro, planejar Exatamente. crescimento, você consegue fazer toda essa Até mesmo o previsibilidade. desenvolvimento da sua estrutura organizacional, equipe, seu time. Então, poxa, quantas pessoas eu preciso para fazer minha empresa funcionar? E aí eu deixei tudo preparado. Por quê? Porque eu sei que eu tenho condições de fazer o pagamento deles. Porque eles estão aqui, não é porque acham a gente lindos, maravilhosos. Não. Não. Eles precisam também ganhar o dinheiro deles. Exatamente. Tá todo mundo vai trabalhar unido, É. buscando o mesmo objetivo. E assim, é básico para um empresário, é básico da empresa acertar com os colaboradores de maneira certa, justa. Justo e pontual. Pagamento é pagamento e acabou. Assim, eu nem digo que é um motivador, mas acaba sendo porque a gente vê algumas empresas que não são tão sérias, né? Poxa, só de você já pagar em dia, o pessoal fala assim: nossa, essa empresa é mais séria, é muito boa para trabalhar lá. Só isso já é um motivador. E é uma obrigação. E é obrigação. É uma obrigação. Não tem. Eu falo assim, ó, os colaboradores, fornecedores, o correto é você pagar o quê? Antecipado. Não digo antecipado, Mas no combinado. No combinado. No No combinado combinado. tem que estar lá. É. É o justo. É o que eu concordo. Assim, eu uso muito aquele ditado antigo, né? Combinado não é Não é caro. caro. Então, Isso. se nós combinamos daqui 10 dias, é daqui 10 dias. Pô, eu te pago no quinto dia útil, é no quinto dia útil. Então, a gente precisa se preparar, aí é que entra o planejamento, para que isso aconteça. Isso é extremamente importante. Extremamente importante. E aí também tá o quê? Na montagem da estrutura. Exatamente. Você tem como que estão as suas condições? Para você montar a sua estrutura, você montou o seu organograma, ok, o que eu, empresário, vou ter que ir para a área operacional? Olha, eu tenho que ir para a área operacional nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, mas ó, nesse daqui eu já vou contratar um colaborador. Eu já Exato. vou começar Eu brinco muito com o pessoal, né? Até fazendo uma brincadeira com o meu nome, né? Exatamente isso. Você tem que ter marcos que te mostrem qual é o momento de eu contratar uma pessoa para aquela função. qual é o momento certo É. da empresa, até mesmo em número de clientes, em Exatamente. número Pode ser em vários faturamento, indicadores. vários indicadores. Poxa, quando eu estiver faturando X, Eu é contrato o momento de eu contratar uma pessoa. nessa Quando eu função. tiver tantos clientes, eu preciso contratar alguém para poder me ajudar aqui. Quando eu tiver tanto, aí
cada empresa tem a sua característica, né? Uhum. Mas, por exemplo, dentro da estética, né? Ah, se eu tenho tantas pessoas para atender, eu preciso de ter uma secretária. Aí depois ampliou, agora eu preciso ter uma outra pessoa que faz o procedimento tal, enquanto eu faço o outro. E é isso mesmo que acontece. Sim, Até um número de pacientes você consegue eu presa. Aí depois você começa, olha, não, eu preciso de alguém para fazer o agendamento, É. eu preciso para confirmar o agendamento. Passou, e não são muitos pacientes, tá? Porque a semana tem 40 horas. sim, Não tem. Então, se você faz um procedimento por hora, você tem 40 pacientes. sim. Você está atendendo 40 pacientes, 40 horas naquela semana, não tem como se atender 60. Aí é que está o ponto. Você não pode nem atender os 40. Se A você. não ser que você use o seu final de semana para fazer outras coisas. Sim. Eu Porque falo. o que acontece, né? Quando você é eu presa, além da parte operacional, você tem a parte de gestão e a parte do empreendedor para fazer. Isso. Então você tem que levar isso em consideração no seu tempo também. Eu colocava essa parte de gestão e de surto empreendedor sempre o quê? Fora do horário comercial. É Então a aquela, gente. é aquela história assim, o que você faz da meia-noite às 5? Da meia-noite assim, o que que você faz? Você dorme? Haha, tá bom. Você não é empresário. Ó, Você a gente é brinca com isso. colaborador. A gente brinca com isso. Mas se você age dessa forma, repense. Repense, porque você fazer dessa forma, a sua empresa está fadada a ficar estagnada ou começar a cair. Tá? Repensa isso daí. Tem que ter momentos de descanso, tem que ter Tem que ter. momentos de pensar, de olhar por fora, O olhar fora da caixinha, como olhar fora a da gente gosta de caixinha que brincar, fala. é exatamente esse aspecto. Quando eu vou fazer uma reflexão sobre a minha empresa, eu paro, saio da caixinha, saio da empresa e olho como se fosse alguma pessoa de fora, para entender alguns vícios, para entender algumas coisas que não estão legais. Quem está dentro, quem está envolvido no processo, não consegue perceber. Sim. Agora, quando está fora, aí a gente consegue perceber. E aí é você olhar como assim, ó, o seu pior inimigo. É assim, ó, olha, não, isso daqui não tá legal. Isso daqui é um ponto fraco, mas ó, isso daqui eu quero copiar dele. Por quê? Isso daqui é bom. Isso daqui eu vou copiar dele. É o seu concorrente. É isso aí. O seu concorrente, eu falo assim, eu faço isso com os meus concorrentes Sim, e faço isso comigo mesmo. perfeito. Eu olho para o meu concorrente e falo, nossa, ó, esse curso que ele tem, falei, gostei desse curso. Ele tem, quem no mercado pode dar um curso semelhante a esse? Igual não, porque eu tenho que inovar esse curso. Porque Exato. se for o meu e o do meu concorrente igualzinho, o que que eles vão brigar? Preço. Preço. E É só aí, preço. E aí, preço, ninguém ganha. Nem ninguém mesmo o ganha. cliente. Não, Porque ninguém ganha. ele não vai ter qualidade. É isso aí. Ele vai fazer, eu vou ofertar um produto, ele vai ofertar outro produto. E quando eu falo de qualidade, eu estou querendo dizer de valor. Lembra o nosso podcast quando a gente falou de proposta de valor? Qualidade é obrigação. O produto, eu tenho essa xícara aqui, ela tem a qualidade dela. Perfeito. Mas eu quero uma que seja totalmente diferenciada, com pintura à mão, tal, não sei o que mais. Também tem a qualidade Tem a dela, qualidade dela. só que ela tem uma proposta de valor agregada com relação a essa daqui. Qual é a Porque foi proposta de feita valor que pintura à você quer? mão, isso e aquilo. E tem pessoas que vão querer aquilo lá. E tem público para os dois. Sim, Tem público para os exatamente. dois. Aí a pergunta é: quem é o seu cliente? Exato. A pergunta é: quem é o seu Que cliente? também O que nós que já ele quer? fizemos um bate-papo sobre isso, Sobre hein? Olha isso. lá. Então, isso daí, durante toda essa parte de estrutural, você precisa associar essas Levar tudo em informações consideração para poder pensar na sua estrutura. na sua estrutura. Então, você avaliar, você fala assim, olha, sai da caixinha, fala assim, olha, esse daqui é meu ponto fraco. Ok, esse é meu ponto fraco, o que que eu vou fazer para melhorar? Em quanto tempo? Não, esse é meu ponto forte. Ok, como que eu melhoro ele? Exatamente. Mesmo ponto forte, eu falo assim, todo ponto forte você melhora e todo ponto fraco você transforma em forte. Tem uma ferramenta fabulosa, né, que vem da sigla em inglês, SWOT.
Adoro. SWOT é exatamente esse aspecto que o Gilmar está dizendo. Ponto forte e ponto fraco. Só que aí você acrescenta ainda oportunidades e ameaças. Ameaças, desafios. Então, o que é ponto forte e ponto fraco, né? Eu gosto de chamar de pontos de melhoria, né? Nomenclaturas, mas que fazem a diferença na nossa cabeça. Ponto forte é tudo aquilo que você realmente é bom, então você potencializa isso. Ponto de melhoria é aquele ponto que eu preciso dar atenção para melhorar realmente. Por isso que eu não gosto de chamar de ponto fraco. Então, eu posso trabalhar isso daqui para melhorar. A oportunidade, o que tem fora que eu possa aproveitar cada vez mais, né? E isso realmente vai me trazer diferenciais, vai me trazer resultados. E a ameaça, então o que tem fora da minha estrutura que pode mexer com todos os meus resultados de maneira negativa? São pontos que eu tenho que ficar sempre de olho. Ah, um concorrente novo, uma situação diferenciada. Então, se é um tratamento, por exemplo, criou-se um outro tipo de tratamento totalmente diferenciado que não tem a ver com o meu tipo, meu procedimento. Ele faz a mesma coisa de forma diferente. Exato. E aí você tem que tomar um cuidado, assim, olha, é melhor, é marketing, Sim. porque hoje na área de estética você tem, eu falo assim, resultado e marketing. Exato. O marketing é 10 vezes melhor. Tem muita coisa. E aí, quando você usa de forma inteligente o SWOT, você começa a fazer algumas interligações. Então, é usar a ferramenta de forma inteligente. Qual é o meu ponto forte que eu posso usar para barrar as ameaças? Qual é o ponto forte que eu posso usar para potencializar as minhas oportunidades? Qual é o meu ponto fraco que eu tenho que ficar de olho, que eu tenho que trabalhar para que a minha oportunidade faça com que ela fique mais forte ainda? Que eu já estou dando uma atenção. Exatamente. Então, eu começo a fazer toda essa interligação, né, dos pontos que eu analisei, porque senão fica só mais uma ferramenta, como eu gosto de dizer, né? Decoração de parede. Pum, tá lá bonitinho. Nossa, eu fiz um SWOT lindo. E tem decoração de parede, hein? Nossa, como tem. Nossa senhora. Ah, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Beleza. Vou fazer. Vou Nossa, fazer. mas Fez. não deu resultado. Por quê? Porque a pessoa fez e tá lá na parede, bonito. E aí, Mas e aí? você fala uma palavra que eu sou assim, eu sou apaixonado por ela. Gosto muito dessa palavra. Usar de forma inteligente. Ferramenta. Eu falo. Eu tive um colaborador uma vez, ele me viu montando uma mesa. Tava com a chave de fenda, montando, tá? Ele me falou assim: eu não tenho nem ideia de como montar essa mesa, de como usar uma chave de fenda, eu não gosto. Tá, se você fala assim, Gil, você gosta? Não, também não sou. Nossa, é minha paixão fazer isso. Mas você tem que entender para poder utilizar. Exato. E aí, essas ferramentas também. Eu falo assim, nossa, você gosta de fazer SWOT? Sinceridade? Não é a minha paixão. A gente brinca muito na área da saúde, né? Nossa, se eu gostasse de lei, eu faria direito. Mas se você não entender da lei, você não trabalha. Exato. Se você não entender da parte administrativa, sua empresa não vai. E isso daí, para quem é da área da saúde, nós temos isso daí muito claro, porque assim, a pessoa da saúde, ela foi para a área da saúde porque ela gosta de cuidar, ela gosta de resolver os problemas ali, e ela não gosta da parte empresarial. A gente vê isso daí. E até nós somos treinados, a hora que nós falamos do MEC, nós fomos treinados a gostar da parte operacional e não da parte gerencial e de empresário. Você falou um ponto interessante, né? Todo o nosso sistema educacional ele está sendo preparado, principalmente as faculdades, para que ele prepare profissionais operacionais. Sim. Então, assim, poxa, eu vou fazer contabilidade. Ele está formando um operacional da contabilidade. Um advogado, né, vai fazer direito, tal. Ele está formando um operacional do direito. Um médico, um operacional da medicina. Um enfermeiro, e assim todas. Até mesmo a administração de empresas. Eu sou administrador. Você está sendo preparado para fazer a parte operacional
da administração. Porque o verdadeiro administrador de empresas não é o cara que aprende a fazer as planilhas, tal, não sei o que mais. É o cara que aprende a analisar tudo isso daí para transformar isso em plano de ação. É essa a grande diferença. É uma coisa que existem em todo. Aí eu vou entrar um pouquinho numa parte técnica. Quando você pega, por exemplo, as bases curriculares, quando você pega as DCNs de cursos, diretrizes curriculares de cada curso, em toda profissão vem lá assim: você tem que ter pensamento crítico e reflexivo sobre, sobre a sua área. E aí, a hora que você começa, você vê que assim, ó, a pessoa tem que estar apta a atuar no mercado. No mercado, ela pede para que você seja empreendedor. Sim, Eu, por exemplo, na área da estética, eu tenho que montar uma empresa sim. ou eu vou trabalhar por uma empresa. Até mesmo trabalhando numa empresa, é o que a gente chama de intraempreendedorismo. Sim. Dentro da empresa, o empresário quer que você seja empreendedor. Ele quer que você, por exemplo, eu vou voltar na área. Vamos pegar uma área aí. Vamos pegar um dentista. Ele tem um assistente. Ele quer também que essa assistente converse bem com o seu cliente e também faça oportunidades de venda. Sim. Vender de forma ética não é problema. E não só isso, não só a questão da venda em si, mas a questão de o que ela pode Fidelizar, trazer a mais para a fidelizar, empresa. o que ela traz a mais, o conhecimento. Então, tudo isso, nós vemos que assim, aí eu falo desde o fundamental, Sim, até começa lá no começa lá no comecinho da educação fundamental, mesmo. que olha, você vai fazer isso, e ele vai assim, uma vez eu vi um podcast até de vendas, Uhum. e a pessoa estava falando o quê? Ela falou assim, olha, nós somos polidos a partir de vendas. Nós somos polidos lá no começo da nossa infância em ser uma pessoa criativa. Porque a partir do momento... Eu usaria a palavra tolhido. Tolido, isso. Tolido até. Porque você começa a... Se você faz alguma coisa diferente do Uhum. que todos, você é penalizado, sua Sim. nota é diminuída. Exatamente, exatamente. Você tem que fazer igualzinho. Você tem que fazer igual. Você tem que estar acima da média. Você tem que estar acima da média. Isso quer dizer o quê? Mais de 50% tem que fazer igualzinho a você. É bem assim, né? Você tem que fazer igual todo mundo, mas tem que fazer esse igual melhor que os outros. Melhor que os outros. Mas peraí, se eu vou fazer igual, como que eu vou fazer melhor? Eu lembro muito da música do Pink Floyd, né? Aquele clipe é fantástico, né? Todo mundo igualzinho, a cara igualzinha e tal, não sei o que mais. E isso acontece. Hoje a nossa educação, ela tá voltada para isso. O que acontece, né, para quem é de sucesso, um empresário de sucesso, é justamente essa virada de chave. Eu olho para minha empresa de forma empreendedora. E essa é uma grande confusão que o pessoal faz. Ah, ser empreendedor, muita gente acha que ser empreendedor é abrir uma empresa. Não. Isso é ser empresário. É trabalhar melhor dentro de uma empresa. Exatamente. E eu gosto muito de brincar, né? Vou entregar a minha idade. Tem um desenho animado lá da minha época, os Thundercats, Putz, que eu, sacanagem. Se um dia alguém estiver assistindo esse podcast e tiver os episódios do Thundercats aqui no YouTube, por favor, encaminhe um link. Eu sou apaixonado pelos Thundercats também. Tá? Encaminhe um link porque eu queria assistir a série inteira. Meu sonho é passar 24 horas se assistindo não me engano, no HBO tem. Eu não achei ainda. Eu tô procurando isso. Bom, mas voltando então, o que acontece? Eu gosto muito de comparar, né? O personagem lá, o Lion, ele tinha a espada justiceira, então ele punha a espada em frente aos olhos assim, espada justiceira, dê-me a visão além do alcance. E aí ele enxergava longe no espaço. Então, o que ele precisava, um olho normal enxergasse, por exemplo, 10 metros, de repente ele passava a enxergar quilômetros de distância por causa desse poder especial da espada, né? O empreendedor é como se fosse esse poder, só que ele não vê no espaço, ele vê no tempo. Então, o empreendedor é aquele cara que ele começa a enxergar 5, 10, 15 anos no futuro para saber o que ele tem que fazer hoje. Como que ele vai chegar lá? Exatamente. Então, essa é a visão empreendedora. E dentro da visão empreendedora, você tem a sua estratégia.
Poxa, para eu alcançar isso daqui que eu quero em 10 anos, em 5 anos, eu preciso fazer dessa forma essas Hoje. coisas aqui. E aí você começa a estruturar todo o seu planejamento, spoiler de novo, e dentro do seu planejamento você tem a sua estrutura organizacional. Desenha o seu organograma, faz tudo direitinho e aí entra um ponto que a gente não falou ainda. Como que eu faço para ligar as engrenagens do meu sistema? Ah, Entra a cultura organizacional. e Esse é aí o é a parte ponto. mais importante. Como que é a cultura organizacional? Exatamente. Eu gosto de dizer assim, é, lembra do relógio de antigamente que a gente tinha e ficava ouvindo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Todas as engrenagens encaixadas certinho de forma harmônica, sincrônica, para poder mostrar a hora certa. Então, todo esse encaixe é a cultura organizacional. Então, as engrenagens são a estrutura e o encaixe da forma adequada à cultura. Trazendo para a empresa, quando a gente começa a pensar como eu quero que os colaboradores ajam, quais são os valores, de novo, a nossa tríade estratégica, quais são os valores da empresa conectados com os colaboradores, né? Então, os valores dos colaboradores conectados com o nosso. E como que cada um se encaixa no outro. A função desse que faz com a função desse, com a função desse, com a função desse. Por isso que eu gosto de chamar isso daí de time e não só equipe de colaboradores. Essa é a diferença, né? A diferença de equipe e Para time. time. Exatamente. Time, todo mundo para o mesmo lugar. Todo mundo fazendo, cada um na sua A sua função, função mas todo mundo pensando, se a gente for comparar com o futebol, todo mundo pensando no gol. no gol. Mas, pô, o goleiro tá lá para defender, o pessoal da Da defesa defesa tá para para defender. defender, Ele está e o evitando pessoal do tomar o gol. ataque, exatamente, e o Mas, pessoal do ataque para fazer o gol. mas ao mesmo tempo que o goleiro está pensando em não tomar o gol, ele está pensando em como vai fazer para que a bola que está com ele chegue mais rápido ao atacante Para o para atacante o conseguir fazer o atacante gol. fazer o gol. Exatamente. Não normalmente tirando o Rogério Ceni, né? Tirando o Rogério Ceni, não é ele que vai fazer o gol, Exatamente. né? A gente brinca muito quando é goleiro, o Rogério Ceni Sim, tem vai, alguns que querem brilhar sozinhos. ele vai brilhar sozinho, mas também Quando a gente era bom. pensa em time, né, dentro da empresa, o brilhar sozinho não encaixa. Isso. Tem que ser cada um na sua função. Ele pode até brilhar. Ele vai brilhar. Só que ele vai brilhar no Dentro da sua time, função. dentro da sua função. É. Ele é um ótimo atacante. Mas eu falo que isso hoje muito a gente vê em alguns times de futebol, algumas seleções até, depender de um jogador. Sim. A hora que você depende única e exclusivamente de um jogador, Não é legal. ele não é um time. É. Ele é uma equipe. Sabe aqueles jogos assim que a gente fala assim, pô, cara, quem brilhou mesmo foi o goleiro. Você viu que ele da defesa que ele fez ali, naquele no outro, pegou o pênalti, fez isso, fez aquilo. E o É a resto? função dele. Ele Percebe? ele não. Desculpa. Eu tenho. Às vezes eu falo algumas coisas que assim as pessoas acham que são grossas, que são coisas grossas, que são coisas que hoje na atualidade não são muito bem-vindas, são coisas pesadas, mas eu mesmo assim eu ainda falo. Desculpa. Meu pai me ensinou uma coisa. O goleiro defender, ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Sim. Só que ele pode fazer isso muito bem. Ele fez muito bem, ele foi excepcional na sua função. E Então aí você ele vai tem que fazer ser parabenizado por isso. ele vai ser valorizado por isso. Isso, perfeito. Ele Valorizado. vai ser valorizado. Essa é a palavra mais adequada, é verdade. Ele vai ser valorizado por isso. Por isso que tem goleiros que ganham muito bem Sim. e tem goleiros que ganham. Assim aí como o atacante tem a função dele. A função dele. O lateral tem a função dele. E aí todo mundo faz. Aí eu falo assim: olha, você fazendo a sua função bem feita, desculpa, é a sua obrigação. Foi para isso que você foi contratado. E aí, assim, tá. Ah, olha, qual é o diferencial dele? Pô, ele além de ser um ótimo goleiro, tá? Ele toca a bola
muito bem ali para saída da bola. Sim. Ele passa a bola melhor já no meio de campo. Pô, esse já é um belo de um diferencial. Aí entra a cultura. Quando a Isso. gente começa a falar, por exemplo, continuando na analogia do futebol, o goleiro, ele tem que defender. Se ele só está defendendo, ele está fazendo só a parte dele. Ele tá fazendo a parte dele. Perfeito, obrigação e beleza. Agora, se ele está, além de defendendo, ele está pensando como eu posso fazer para que a bola chegue mais rápido lá no atacante, ele está fazendo algo pensando no time. No time. Quando o atacante recebe Pensando a na bola, empresa. exatamente. Quando o atacante recebe a bola, vai lá, faz de tudo para chegar lá no gol. E quando o time adversário começa a trabalhar e ele vai lá e defende isso daqui para voltar para o ataque, ele está pensando no time. No time também. Não só na função dele que é o ataque. Mas É. ele defendeu naquele momento, mas estava ali perto dele. Por que não fazer isso? Porque não. Aí você falou a palavra mágica. Porque não fazer isso? Exatamente. Proatividade. Proatividade. E isso está dentro da cultura organizacional. Dentro dos valores que são trabalhados. Quando a gente fala de cultura organizacional, tem a ver com os valores. Os valores da empresa, os valores dos colaboradores estão conectados. Então, isso daí vai sendo trabalhado com uma cultura dentro da empresa. Poxa, qual é a nossa, faz parte da nossa cultura a proatividade. Todo mundo acaba sendo meio que Proativo, influenciado com isso. por isso, e todo mundo, mesmo que não era proativo antes, ele começa a se tornar proativo. Todo mundo está fazendo assim, então eu acabo fazendo. E aí entra também aquele assim, é uma máxima que eu acho muito legal da área administrativa, que muitos empresários falam assim, quando entram os filhos, né? Quando entram os filhos, a sucessão. Tem muitas pessoas que são criticadas quando colocam o filho no operacional, na parte mais baixa da linha. E eu particularmente acho isso daí perfeito, porque ele começa a crescer junto, mas que nós vamos saber que assim, ele é o dono, Uhum. ele é o dono, ele vai ser o presidente daqui 1, 2, 3, X tempo, todo Uhum. mundo sabe. Sim. Isso daí é claro. Só que a partir do momento que ele entra dentro do operacional, ele conhece o operacional, ele se torna muito melhor. Ele faz parte da equipe. Tem dois aspectos extremamente importantes aí. O primeiro deles é, pensando como empresário, eu criei empresa, então eu conheço toda a estrutura da empresa, eu conheço a cultura da empresa e eu conheço todas as funções que cada um precisa exercer, porque fui eu que criei. Sim. Quando eu começo a pensar numa sucessão, e quando é familiar, né, tem a ver exatamente trazer os filhos, ele não conhece nada disso. Ele só teve o benefício. Precisa conhecer para poder saber gerir aquilo. Uhum. Até mesmo para poder empreender dentro daquilo. Então, o que a gente faz? Ele aprende, conhecer. Conhecer, aprender é diferente de apenas ter contato. Sim. De ter informação. Informação é muito vago. Quando você pega a informação e passa a viver aquilo, vira conhecimento. Isso. E é exatamente isso que a gente está fazendo quando põe, por exemplo, um filho para agir nessas funções todas. Porque ele está vivendo aquilo, ele está entendendo como é. Ele entendeu como que é e vivendo isso, ele vai sentindo a cultura organizacional, porque ela já está criada na empresa. Então, isso ele vai sendo incorporado na cultura. E aí, quando ele assumir a gestão, ele já está incorporado com tudo isso. A cara da empresa não muda. Não muda. Ele vai dar continuidade só. Tem inovações, tem crescimento e tudo mais, sim. Mas a cara da empresa mas não muda. Mas a cultura não muda. Exatamente. E aí, já vou aproveitar. Cultura. Nós falamos lá de valores, já na tríade estratégica, mas cultura. A cultura é do empresário ou é do time? É do time. Esse é o ponto. Começa com o empresário. Qual é a cara que eu quero para minha empresa? Ela começa comigo, como empresário. Como empresário. E eu começo a trabalhar isso conforme vem chegando as pessoas. Chega um, chega outro, chega outro, chega outro.
cada um deles tem as suas experiências de vida, cada um deles tem a sua forma de lidar. Só que eles vão sendo incorporados no que eu quero, que é a cara da empresa, que eu gosto de dizer, né? Uhum. Só que eles vão trazendo aspectos a mais. Isso vai crescendo Vai dentro da empresa. ampliando, vai gerando a cultura da empresa. Exatamente. Então, assim, ela vai sendo gestada, até criada e crescendo, e vai crescendo, só que aí com o aspecto de cada um deles, mas com a cara inicial. É como se o bebê, quem deu, foi o empresário, né? Então, a cara da empresa, né? É esse É o inicial. Vamos falar assim, é o filho. Sim. Porque Só que o quando ele é pequeno, crescimento é tudo. então quando ele é pequeno, você fala assim, não, você vai assim, você educa, faz isso. A partir do momento que ele foi para a escola, ele tem contato com outras crianças. Perfeito. Aí ele começa a ter outras experiências. Exato. E aí ele vai se moldando a Exatamente. cada região, até que ele se torne um adulto e ele tem o Caráter perfil. veio dos pais O caráter veio dos pais, e todas as outras experiências vão moldando, moldando as características da pessoa. da pessoa. Tanto que se você pega um pai e os filhos, a família e os filhos, eles são completamente o quê? Diferentes. Mas com Mesmo sendo o gêmeos. caráter ali O próximo. caráter muito próximo. Exatamente. A base educacional, normalmente, na maioria dos casos, ela é muito próxima. Então, e isso daí eu vejo que reflete também nas empresas. Sim, Se o exatamente. empresário está dentro ali também, tá preocupado, porque uma coisa são os investidores. Sim, O exatamente. investidor, ele tem uma característica, ele coloca lá o dinheiro, vai investir, quer resultado. Isso. Ou ele não dá, eu não vejo ele dando tanto assim a cultura da empresa. O investidor não põe cultura, porque assim, o investidor está fora. Ele está fora, Ele está fora. Eu vejo, Pode eu também, influenciar uma coisinha ou outra, mas na verdade, para criar a cultura, essa influência dele vai trazer, por exemplo, um CEO, e aí o CEO vai CEO trazer gera- isso daí gerando. Então, quem faz a parte da cultura é o CEO, é o CEO. mesmo que seja influenciado pelo investidor. Mas Mas ali quem a faz cultura é o mesmo CEO. é o quê? É o empresário que está ali na linha de frente, que está em contato com o time, que está em Isso. contato com a equipe toda de Exato. colaboradores. Esse sim que vai determinar junto com os colaboradores como que vai ser a cultura. Exatamente. E a cultura que eu falo assim, olha, valores e cultura. O que o cliente vê? Ele vê o. Bom, como eu gosto de lidar, né? A cultura, né, tem vários aspectos que formam a cultura. Valor é uma delas. Então, os valores faz parte da cultura empresarial. Isso. Gosto de enxergar dessa forma. O que o cliente vê? Tudo isso. A cultura como um todo. Ele vê a cultura, né? Exatamente. Por que que eu fiz essa pergunta? Porque eu entendo que assim, ó, o cliente ele não vai ver. Pode estar os valores lá na parede, muito lindo, bonitinho, mas às vezes a cultura empresarial e os valores eles podem Não ter batem. alguma divergência Quando eu falo da decoração. da decoração. Exatamente. Ele tá ali só decorando. Até quando nós falamos na tríade estratégica, eu lembro de nós termos conversado. Olha, uma empresa ela tem agilidade. Perfeito. Ela é ágil. Aí você tem 500 mil processos, demoram para responder. Então, assim, o que o cliente vê? A agilidade ou a morosidade? Dando um exemplo prático, né? Você tem lá na parede, lindo, maravilhoso, valores, agilidade, né? Aí você chega lá, deu um probleminha, você comprou por exemplo, uma loja de roupas, você comprou uma peça que veio com defeito. Ó, essa peça veio com defeito, eu queria trocar. Ah, tudo bem, Você senhor. trouxe nota fiscal? Qual a nota fiscal? Agora o senhor preenche esse formulário aqui, que a gente vai pegar e vai encaminhar ali para o outro setor, e o outro setor vai dar uma analisada, aí depois ele vai ligar para o senhor para falar quando que o senhor pode trazer a peça para depois fazer. Isso é agilidade? Agora, imagina, mesmo que não esteja na parede, mas dentro da cultura é agilidade, tô com essa peça aqui, tá com defeito.
Ah, poxa, nossa, realmente está com defeito. Deixa a gente vir aqui, tal, não sei o que mais. Escolhe a peça, vem para o caixa. Perfeito. Se a gente sabe que a peça é nossa, porque tem alguma etiqueta, alguma coisa assim, nota fiscal, de repente, é natural precisar, né? Sim. Isso daí tudo bem, mas na hora você já, ó, pode ir lá escolher, tal, pronto. Vai Isso é lá, escolhe. agilidade. Eu vou te falar que eu fui numa loja, eu ganhei, agora quando eu fiz aniversário, eu ganhei uma blusa, eu vou pegar um exemplo em cima disso. Eu falei assim, olha, ela não serviu para mim. Acharam que eu estava mais magro, erraram, estava bem mais gordinho. O que que aconteceu? Eu cheguei e falei assim, olha, ela não serviu. Tem como trocar? Ela falou assim, você quer a mesma ou você quer outra peça? Eu falei, não, eu quero a mesma cor, só Tamanho tamanho maior. maior. Ela pegou, a vendedora pegou a peça da minha mão, ficou com ela já me deu conforto. Ela foi até aonde estava a peça, ela procurou, ela falou assim, ó, não tem a mesma cor. Eu falei, não, pode ser outra. Ela procurou outra peça na mesma gôndola, falou assim, ó, eu tenho essa peça que é do seu tamanho. Eu falei, gostei, pode ser ela. Ela me entregou as duas peças, passa no caixa. Passei no caixa e falei assim, ó, vim fazer a troca. Ele simplesmente fez o procedimento de troca, colocou Procedimento na interno sacola, dela, né? interno dela, colocou na sacola, muito obrigado. 5 minutos. Isso é agilidade. Isso é agilidade. Isso é agilidade. Agora, você vai em algumas lojas, você fala assim, olha, passa Agora, ali no setor de trocas. olha só, vamos olhar como empresário agora. Você ganhou um presente e foi na loja. Se você for comprar uma roupa, qual a primeira loja que você vai pensar em comprar? Nessa loja. Certeza. Percebe como isso faz E se eu parte da tiver que sua dar um estratégia? presente? E se eu tiver que dar um presente? A mesma coisa. A mesma coisa. Porque eu sei que se eu errar na roupa, a pessoa que eu presenteei não vai ficar irritada. Exatamente. Ela vai lá tranquilamente. Então são duas coisas. Ela gostou do presente e se deu algum problema, ela ainda vai continuar gostando porque resolveu rápido. Resolveu rápido. Isso é estratégia empresarial. Quando você pensa, e olha só, a equipe trabalhou como time. Independente de quem vendeu antes, a vendedora foi lá, ajudou, o caixa já sabia. Perceberam? Trabalhando como time, cada um na sua função, mas trabalhando todos juntos, tal, não sei o que mais, e resolveram tudo. Exemplo Ela fantástico. literalmente, ela não perguntaram quem atendeu, não perguntaram. E não é uma loja que é uma única loja. Tem várias lojas aqui em Ribeirão Preto. Ela não perguntou Se se foi eu naquela comprei loja. naquela loja, se o presente era daquela loja, era de outra loja, Uhum. tá? Porque já aconteceu comigo assim, ah, não, mas ó, a compra não foi nesta loja, foi na loja no outro shopping. Uhum. Então, eu fui num shopping, eu tive que sair dele, ir para outro. A hora que eu fui no outro, ah, não, é aqui. Aí passa no setor de troca, passa, você volta. Percebem a Olha a diferença diferença. de um para o outro? Olha a diferença. Sim, é uma diferença É, simples. Mas é uma franquia, é uma rede, tudo sim. bem. E é uma franquia. E que seja. Mas olha só, o franqueador, ele pode pensar nisso. Ó, cada um pode fazer a troca um do outro tal, e internamente a gente ajusta isso. Proble- O Ó, que de acontece? um lado A do outro. rede como um todo ganha. A gente Sim, estava falando de colaboradores trabalhando como um time. Nesse caso, eu tô a gente pode estar falando da franquia franquia como como um um todo time. trabalhar como um time. Não só, né? Mas Filiais. são empresas diferentes, cada franquia é uma. Sim, mas a marca A marca é como um única. todo é única. E ela pode trabalhar como um time. Isso dá um grande diferencial. Isso faz parte da sua estratégia para você manter e criar novos clientes. E isso daí é a percepção do cliente sobre a cultura empresarial. Então, quando você fala. E aí, dentro da cultura, você tem o quê? Os valores. Exatamente. E aí você já percebe, olha, poxa, foi perfeito a agilidade da loja. Se eu precisar de um presente, eu já busco ali.
E você percebe como que fica claro, dentro da cultura dessa primeira loja que você deu o exemplo, é o quê? A satisfação do cliente. E a Então, experiência, né? fica muito claro, exatamente, o Customer Experience, né, que está ficando bastante em moda agora, finalmente, né, o pessoal está começando a olhar para o cliente como a experiência dele sendo a mais importante dentro Uhum. de todo o processo. Você tem isso daí já dentro da cultura. Todo mundo trabalhou para resolver, tal, não sei o que mais, para que o cliente ficasse satisfeito. A experiência dele, mesmo numa situação que não é tão legal, fosse boa. Olha, eu ganhei um presente que não serviu, tive um incômodo, que eu Sim, não estava prevendo de ter que ir lá naquela loja, sim, fazer uma troca. Eu pensei, olha, fiz o aniversário, ganhei o presente, beleza, vou usar e acabou. Agora não, ganhei o presente, tive que fazer uma troca. Putz, minha experiência já não foi legal com o sim. presente. Ah, aquela hora que, pô, Mas aí você aí pega, eles conseguiram reverter. eles reverteram na forma do quê? Na agilidade do atendimento. Sim. Mesmo tendo um contraponto, um problema na Que poderia não experiência, ser legal, eles conseguiram eles conseguiram reverter para reverter. ficar legal. Fica legal. Olha, fala assim, Exatamente. olha, eu volto naquela loja. E na segunda loja, ele não está trabalhando. Dentro da cultura, eles não tá, eles fizeram a troca? Fizeram. Fizeram. Mas a cultura deles não tem nada a ver com a experiência do cliente. E eles fizeram a troca por quê? Porque a lei manda. Exatamente. Aí é onde eu tenho que ter uma lei para exigir que tenha essa troca. Conseguem perceber onde que uma empresa diferencia da outra? Onde uma é proativa e outra é reativa? Isso tem a ver com estratégia. Isso tem a ver com planejamento. E quando você prepara a sua equipe, ela pode ser só uma equipe ou ela pode ser um time trabalhando em conjunto. E aí que você vai diferenciar os valores da empresa, a cultura da empresa, como que essa empresa vai estar no mercado daqui 5, 10 anos, ela vai estar aberta. Vi uma rede de supermercados aqui em Ribeirão Preto, quando a rede fechou, eu falei assim, nossa senhora, quantas pessoas foram dispensadas? Legal. Eu entendi que essas pessoas precisam de novas oportunidades, é um problema para essas pessoas, Uhum. mas, tirando a pessoalidade, pensando em empresa, eu falei assim, era lógico. Era lógico. Você entrava no mercado e via situações que não gostava. Eu já deixei 2 carrinhos cheios na porta do caixa. Eu tive uma situação semelhante. Eu deixei 2 carrinhos completamente lotados Uhum. na frente do caixa. Por causa do quê? Da experiência. Era uma rede de supermercados que toda vez que você passava, toda vez que eu ia lá, eu tinha problemas com o quê? Com preço. Ah, Gil, mas como assim com preço? Na gôndola era um preço e no caixa era outro. E tem lei para isso, hein? E tem lei para isso. E assim, eram diferenças absurdas. O que aconteceu? Quando a loja fechou, eu falei assim, meu, mas era lógico. Sim. E aí é onde a gente fala da cultura empresarial. A cultura da empresa, desculpa, mas era o quê? Você tinha Vamos tentar passar isso Vamos daqui. tentar passar. Olha, se eu passo 10 centavos a mais, 20 centavos a mais em cada produto, 20 centavos não Não é é muita nada. coisa. Mas Mas no e para 1.000 pessoas? montante 10 de mil pessoas? vendas é muito dinheiro. E aí, às vezes, eram 2, 3, teve produto até de R$ 10. Olha aí. É, você fala assim, poxa, a cultura da empresa é essa. Sim. Ela, você falava, a pessoa resolvia o problema porque você falou, mas Sim. ela não trocava no sistema. Então quer dizer assim, ó, no sistema continuava. O Sim. próximo cliente, se ele não reparasse, Passa. passa. E aí começa o quê? Começa, isso é cultura. Isso é cultura. Isso é cultura. E Só essa que, né, cultura aí, negativa, exatamente. com o passar do tempo, faz o quê? Faz Encerrar você. as atividades. Exatamente. Percebe? A cultura não significa assim, a cultura organizacional é algo positivo. Não.
Ela Ela pode ser pode negativa. ser negativa. Só que se ela for negativa, vai impactar diretamente nos seus resultados. Assim como a positiva também impacta diretamente nos seus resultados. Só que de forma positiva, crescendo, ou de forma negativa, indo Afundando. ladeira abaixo. E isso daí, eu gosto de trazer esses exemplos porque são situações que nós vivemos no nosso dia a dia Sim, e são situações que você vê que fala assim, nossa, olha, como a cultura é importante. Ah, você voltou no supermercado? Sempre que eu voltava lá, eu ia. Eu continuei indo no supermercado. Só que eu levava 2 carrinhos. Era a minha compra principal? de jeito Nunca nenhum. mais. Ela deixou de ser. É o que eu sempre falo, por exemplo, em farmácias. Nas farmácias, às vezes, nós estamos dando treinamentos para proprietários de farmácias, farmacêuticos, sobre a parte de vendas. E aí o pessoal fala assim: ah, mas as redes, elas têm preço, elas têm isso, nós temos bom atendimento. Eu falo, tá, ok. Você tem bom atendimento? Não tem preço. A minha pergunta é: me fala um cliente que você tem um bom atendimento. Me fala o nome. Ah, Dona Maria. Falei, ótimo. Dona Maria, ela gosta de vocês? Não, ela é minha cliente fiel. Tá joia. Eu quero saber só uma coisa. Ela é sua cliente fiel? Não. Toda vez que ela precisa, ela vem aqui. A sacola principal de produtos dela, ela compra aonde? Aqui com vocês ou em outra farmácia? Ah, ela compra por causa do preço. Não, então o seu atendimento não é bom. Desculpa, seu atendimento não é bom. Se o seu atendimento fosse bom, se você demonstrasse valor no seu serviço, a sacola principal dela estaria na sua farmácia. Sim. Ela vem buscar só aquela dipirona que ela estava com dor, mas ela não vai sair daqui lá no centro, vai Por lá no alguma outro espaço. conveniência qualquer. Por alguma conveniência, ela vem, você é Uhum. educado, você respeita, você conversa bem, que é o que Né? nós falamos. Nessa hora, quando eu estou nos nossos treinamentos, eu sou meio frio. Ai, meu Deus, eu sou Qualidade, gelado. qualidade é obrigação. Toda empresa tem que ter qualidade. Atende... Poxa, Ai, eu acabou. atendo bem meus clientes. Isso é obrigação. Desculpa, de novo. É obrigação. O que acontece? Poxa, o que eu faço realmente diferente? Então, por exemplo, se a Dona Maria é uma cliente especial, tal, não sei o que mais, qual que é a data do aniversário dela? O que ela gosta de levar? O que eu faço de diferente para que ela se sinta mais à vontade quando vem aqui na farmácia? Como eu lido com ela? Eu preciso, de repente, ajudá-la a se sentar enquanto eu vou buscar alguma coisa, porque, de repente, ela não tem força suficiente nas pernas? Eu sei essas coisas. Isso sim é tratado de uma forma diferente. Agora, ela vem aqui, essas redes, grandes redes, né? Pega o papelzinho lá no marcador lá de senha, aí depois fica esperando, aí chama a senha lá, aí ela levanta, vai lá, pede no balcão, a pessoa vai ser muito solícita, vai pegar todos os remédios que ela precisou, vai entregar para ela, agora a senhora pode ir lá no caixa, precisa de mais alguma coisa? Isso é qualidade? Sim, Não, é qualidade. é qualidade. Mas é diferente? Não. Isso Não. isso é o que todo mundo faz. Tanto que Quando a você gente vai fala em proposta de valor, ela está entregando o quê? O comum. o comum. E as outras também. Sim. E aí você fala assim: ah, por que que ela vai lá e não vai em você? Aí eu sou frio também. Se Ela é fala, tudo igual, eu vou no mais barato. se é tudo igual, eu vou aonde me cobra menos. Lógico, óbvio. Onde me dá mais desconto, onde tem um preço menor. Tem gente que está preparada para olhar isso e pensar a respeito disso. Tem gente que faz de forma empírica, né? Não consegue ter esse raciocínio, mas acaba fazendo. Que é o quê? Custo-benefício. Eu vou pagar um pouquinho a mais, mas eu ouço minha mãe falando isso. Compra essa marca de sabão aqui, porque ela rende mais. Você pega uma pedra de sabão, vai durar uma semana. Se você pegar dessa outra aqui, que é mais barato, não vai durar 3 dias. Então não vale a pena. Isso é análise de custo-benefício. Minha mãe sabe o que é isso? Não, ela é uma dona de casa. Não, eu não sei. Mas ela está fazendo uma análise de custo-benefício. Custo-benefício. E aí e muitas vezes você pode até pegar vou pegar numa situação dessa. O quanto ela paga
pela unidade para durar 7 dias e o quanto ela paga para durar 3 dias, se ela comprasse 2 ou 3 do de 3 dias, sairia às vezes até mais barato do que ela comprou o de 7 dias. Já aconteceu, é verdade. Às vezes acontece. E aí a pessoa fala assim, mas olha, ele dura 7 dias esse. Ela vê vantagem em durar 7 dias. Às vezes Sim. ela não faz Ela faz a comparação assim, esse dura 7, esse dura 3. Não, ok. Só que se Se eu eu usar comprar 2 desse daqui, eu ainda paguei mais barato do que esse que dura 7. muitas Só vezes que a ele não pessoa faz não consegue perceber isso porque ele não faz uma análise de valor, de consciente preço. de preço, custo-benefício. No custo-benefício, ela não está vendo a questão do preço. Ela está Tá vendo vendo a o questão valor. do valor. Olha, Exatamente. esse daqui dura 7 dias, ele dura mais. Então, se ele dura mais, ele é melhor. E às vezes os dois vão limpar da mesma forma, vão fazer o Sim, mesmo resultado. Então, tem qualidade os dois? Com certeza, Sim. mas Cada a um pro- dentro das suas características, só que a proposta de valor desse é diferenciada e ele desse coloca outro aqui. no marketing dele que ele fala assim, rende mais. Exatamente. Rende mais. Sim. Ponto. Ó, 2 palavras. Rende mais. E botou na cabeça do cliente que rende mais. Exatamente. Isso é cultura empresarial. Cultura empresarial. Agora, coloca isso numa loja ou na empresa como um todo, né? Não só lojas. Mas que você colocou ali toda a sua equipe preparada para agir daquela forma. Atendimento diferenciado, isso, aquilo. Toda a sua equipe totalmente preparada para isso. Você estruturou para trabalhar como um time e isso tá. O que você está usando? A cultura. Desculpem. A cultura organizacional está sendo usada para você montar um time, fazer com que a sua equipe trabalhe como time. E isso, quem vai perceber é o cliente, o fornecedor. A própria equipe vai sentir isso. Então, todos que estão envolvidos e que vão entrar em contato vão sentir a cultura organizacional. Essa é a parte importante. Então, vocês observaram como a estrutura empresarial e a cultura organizacional, elas estão diretamente ligadas no seu resultado? Exato. Então, o seu resultado depende muito deste pensamento, deste planejamento e dessa ação. Semana que vem nós vamos falar sobre planejamento, mas não adianta, eu sempre falo assim, ó, não adianta você ter aquele planejamento lindo, maravilhoso, né? Só que depois chegar no dia 31 de dezembro do ano seguinte, a gente brinca muito na área da estética, que é assim, ó, dia 1º de janeiro eu quero perder 5 quilos até o final do ano. Próximo final do ano, eu quero perder 10 quilos no próximo ano. Mas por que você quer perder 10? 5 do ano passado mais 5 desse que eu já ganhei. Exato. No terceiro ano, a pessoa chega e fala assim, não, agora eu quero emagrecer. Eu já tirei o número porque além dos 10, eu já preciso mais 5. Eu preciso perder 15. Eu gosto muito, e assim, já dando mais spoiler ainda da semana que vem, normalmente o pessoal faz só lista de desejo. Que é bem isso aí que você falou. É isso aí. Ah, eu quero emagrecer e tal, não sei o que mais. Só isso é muito pouco. Agora, vamos pegar e transformar esse desejo em objetivo. Vamos pegar esse objetivo e colocar metas para que ele seja alcançado. E para as metas, a gente cria um plano de ação para poder cumprir realmente essas metas. E no dia a dia, o que a gente vai fazer? Vamos ficar olhando para o nosso desejo? Não, eu vou olhar só para as ações que eu tenho que fazer. Quando a gente monta um planejamento e trazendo para a equipe, a gente vai apresentar para a equipe o quê? A ação que ela tem que fazer. Por isso que vira time. Ó, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro. Cada um trabalhando dentro da sua função, conecta, porque teve a gente que pensou sobre isso daí no planejamento, mas eles estão cumprindo isso daqui. Se eles estão cumprindo, eles vão. Se você planejou bem, se você organizou bem, vai chegar. Chegou lá no final do ano que vem, nossa, a gente cumpriu todas as metas. Nossa, o nosso objetivo foi fechado também.
nossa, o nosso bolso está cheio. E é isso que nós vamos falar na nossa próxima semana, no nosso próximo episódio. Marcos, vamos para as mensagens de Vamos lá, encerramento? Vamos vamos lá, lá? vamos lá. A gente já deu bastante mensagem aqui, mas o principal para ficar de hoje, conheça bem a sua empresa, o seu produto, o seu serviço, a sua equipe, conheça cada um dos componentes dos seus colaboradores, treine-os, cada um deles. Primeiro eles são capacitados, treinados, e aí com o treino, saiba o que cada um tem que fazer na sua função, conecte cada um deles usando a cultura empresarial. Qual é a cultura empresarial? Aquela que você vai formando, mas que eles também vão trazendo elementos para que ela cresça e fique forte. Com isso daí, você vai perceber que a sua equipe vai virando um time. Você vai se tornando cada vez mais líder desse time. E com essa liderança e com esse time trabalhando totalmente sincronizado e harmônico, você vai ver os resultados acontecendo. É isso aí, pessoal. Pessoal, então, lembrando, todas as semanas, todas as quartas-feiras, nós estamos aqui às 8 horas da manhã com um episódio novo, onde nós vamos trabalhar toda a parte de gestão empresarial. Então, nós vamos fazer o desenvolvimento empresarial, tanto para você, empresário, micro e pequeno empresário, MEI, que deseja o que empreender de forma sustentável, para passar os 5 primeiros anos, os 10 primeiros anos e ter uma empresa extremamente forte, de sucesso. Então, nós esperamos aqui, Marcos Ferri e eu, esperamos você aqui todas as semanas aqui no nosso canal. E aproveita, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão de tema também, já deixa aqui no chat, nos comentários, que tanto Marcos quanto eu nós estaremos respondendo para vocês semanalmente de forma bem tranquila e todas as dúvidas vão sendo sanadas por aqui. Afinal de contas, se vocês crescem, se nós crescemos, todos nós vamos desenvolver, vamos melhorar o mundo. Muitas pessoas falam assim, eu quero melhorar o mundo. Melhora você primeiro, melhora a sua família, melhora a sua empresa, que todo mundo melhorando, você melhora a sua cidade, o seu estado e o seu país. Desenvolver o mundo começa dentro de casa. Melhorar o mundo a partir de você mesmo. É isso aí. Se você está melhor, você vai melhorar cada dia mais. É isso aí. Marcos, muito obrigado por mais esse episódio. Mais um bate-papo incrível, muito bom. Vocês já perceberam o tanto que a gente gosta de falar, que a gente vai esticando e vai trazendo mais assunto. Hoje esticamos bastante hoje. Esticou. E vocês viram que tá tudo interligado. Por mais que a gente traga elementos em cada tema que a gente vai, mas está tudo tão interligado que a gente vai trazendo daqui, dali, os futuros que a gente vai trazer também. Por quê? Porque quando a gente pensa em negócios, aliás, como a gente pensa primeiro em nós mesmos, para depois converter isso em negócio, isso vira tema para tudo. Isso daí é... E é tudo interligado. E é tudo interligado. Não adianta. Se você vai pensar empresarialmente, você tem que sentar e planejar. Isso. Tem que pensar. Não tem. Eu falo assim, e a coisa mais barata. Tá? O pessoal fala assim, nossa, é caro fazer isso. Não, tá aqui, Você já veio de fábrica. Quando você nasceu, já nasceu com ele. Só falta desenvolver. E só falta, eu falo que muitas vezes assim, não é falta nem desenvolver, falta usar. Exatamente. Falta, desculpa a sinceridade, mas às vezes falta o uso. É parar e pensar. Exatamente. O pessoal está muito preso na zona de conforto. E quando a gente fala de zona de conforto, é aquele ponto que você fica estagnado. Quando você sai da zona de conforto, a gente chama de zona de aprendizado, e a zona de aprendizado, você tem que sair do que você conhece, vai entrar naquela coisa desconhecida, e isso faz você crescer. Quando você cresce, você se desenvolve, você torna a sua zona de conforto maior. E toda vez que você desenvolveu, tudo que você mexe fica desenvolvido também. É isso daí. E para você sair da sua zona de conforto, tem que ter um problema.
Você vai ter uma quebra ali do conforto, vai estar desconfortável, Aí e aí entra a você questão da proatividade, né? Você não precisa esperar o problema vir. isso, E aí você está sendo você proativo. você está sendo proativo, você tá identificando um problema, saindo daquela zona do conforto, porque o conforto, vamos falar a verdade, conforto é bom. Sim. E eu falo assim, ó, você quer ver como você sai da zona de conforto? Ribeirão Preto é fácil sair da zona de conforto. Nossa. Ribeirão Preto é super simples. Nós estamos aqui no estúdio, tudo tranquilo, com ar condicionado, tá? Você quer sair da zona de conforto? Abre a porta. Abre a porta. Desliga o ar condicionado. Você vai sair da zona de conforto. Tá confortável aqui, tá tranquilo. Sim, Dá para ficar aqui mais 2, 3 horas falando. tranquilo. Você quer ver ficar 2 minutos? Desliga o ar condicionado. É. Você desligou o ar condicionado, vai ficar muito quente, você saiu da zona do conforto. O que você tem que fazer? Você vai ficar esperando? Ou você vai ser proativo e resolver o problema? Sim. Então, já desligue o ar-condicionado da sua empresa e faça o quê? O que for preciso para religá-lo. E aí você vai ver que vai ficar, durante essa fase, vai ficar tenso? Vai ser complicado? Vai, mas vai ficar confortável de E olha a novo. diferença da proatividade e da reatividade, né? O ar-condicionado parou de funcionar, então eu tenho que dar um jeito de consertar, eu estou sendo reativo. Isso. Para que o ar-condicionado não pare de funcionar, eu vou fazer a manutenção, estou sendo proativo. Proativo. E é isso que você precisa, como empresário, na sua empresa, pensar. Seja proativo para que a sua empresa vá mais para frente. E incluir isso na cultura organizacional para que todo o seu time seja também proativo. Combinado, então? Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto para desenvolver você, empresário, e tenha uma ótima semana, uma boa aplicação de tudo isso que nós falamos. Pegue agora esse conteúdo, aplique, desenvolva, repita o vídeo quantas vezes for para você entender e aplicar este conteúdo. Esse é o passo mais importante. Seja proativo e entre nessa cultura empresarial. É isso aí, Gilmárcio. Aproveite muito o que a gente falou aqui, assuntos poderosos, de uma forma simples, descontraída, mas assuntos poderosos para a sua empresa rentabilizar cada vez melhor. E semana que vem, planejamento. A gente está na nossa época já, né? Novembro, já começando hoje, a gente começa a pensar para o ano que vem, planejar quais são os resultados que eu quero no final de 2024. Semana que vem a gente vai conversar sobre isso. Pessoal, uma boa semana. Marcos, muito obrigado pelo bate-papo. Excelente. E até a próxima semana. Até, gente.